Esta citação de Carl Jung reflete uma visão profunda sobre a psicologia humana e o desenvolvimento individual. Segundo Jung, o período até os 40 anos é uma fase em que a personalidade de uma pessoa é moldada por fatores externos, como as expectativas da sociedade, a família, a educação e a carreira. Contudo, após os 40 anos, o indivíduo começa a se voltar mais para o seu mundo interior, embarcando na verdadeira jornada de autoconhecimento. Neste vídeo, vamos explorar as palavras de Carl Jung. A vida realmente começa aos 40 anos. Primeiro, o despertar, 40 a 45 anos. Quando uma pessoa atinge a marca dos 40 anos, um profundo despertar começa a ocorrer em seu mundo interior. Na primeira metade da vida, agimos em grande parte de acordo com as expectativas da sociedade, focados em metas externas como educação, carreira, família e status social. No entanto, ao entrar nos 40, surge um período de questionamento interno. A identidade que construímos com grandes ambições e esforços já não traz a mesma satisfação de antes. A pessoa pode perceber que os papéis e as conquistas que a definiram na juventude não refletem seu verdadeiro eu interior. É neste momento que o conceito de individuação de Jung entra em ação. As pessoas sentem a necessidade de se libertar das máscaras impostas pela sociedade para alcançar sua própria essência. Esse despertar geralmente se manifesta como uma certa inquietação interna. As coisas que antes faziam sentido já não despertam o mesmo entusiasmo. Se uma pessoa não está satisfeita com suas conquistas e bens, ela começa a questionar a razão disso. Talvez ela tenha atingido o auge de sua carreira, mas esse pico não trouxe a felicidade que esperava. Ou talvez sinta que falta algo nos relacionamentos que manteve por anos. Essa inquietação interna, por vezes, se manifesta na forma de uma crise. A pessoa pode sentir que sua vida está indo na direção errada e desejar mudanças radicais. Neste período, decisões como mudar de emprego, casar-se ou divorciar-se, mudar para outra cidade ou adquirir novos hobbies são comuns. Mas essas mudanças não devem ser apenas externas. A verdadeira transformação acontece por dentro. Segundo Jung, é nesta idade que aspectos ocultos e reprimidos da alma vêm à superfície e o subconsciente se faz cada vez mais presente. Quando uma pessoa começa a questionar os valores que aprendeu e aceitou ao longo da vida, ela se torna mais inclinada a entender quem realmente é e o que deseja. Este processo é, por um lado, libertador e, por outro, desafiador. Porque, quando a antiga identidade se dissolve, não fica claro o que virá para substituí-la. Se uma pessoa seguiu certos padrões de comportamento por muitos anos, romper com eles pode ser assustador. Mas por trás desse medo existe um enorme potencial: a oportunidade de compreender o seu verdadeiro eu. Segundo Jung, a chave para a felicidade e a paz na segunda metade da vida é parar de correr atrás do sucesso externo e focar na satisfação interior. Portanto, o período do despertar é uma etapa
em que a pessoa começa a entender sua alma e a estabelecer contato com sua voz interior. Neste período, a pessoa busca várias maneiras de dar um novo sentido à sua vida. O interesse por questões espirituais, filosofia, arte ou desenvolvimento pessoal pode aumentar. A vida não se resume mais apenas ao trabalho e ao ganho financeiro. A satisfação interior, a integridade espiritual e os relacionamentos profundos tornam-se mais importantes. Durante esse processo, muitas pessoas retornam a hobbies que negligenciaram na infância e na juventude. Alguém começa a escrever, outro a pintar, e um terceiro passa mais tempo na natureza. Desejos que esperaram por muito tempo no subconsciente encontram uma oportunidade de se manifestar. O processo de despertar é uma fase de transição na qual a pessoa começa a formar uma nova identidade, libertando-se das sombras do passado. Ela descobre o abismo entre a pessoa que era e quem deseja ser, e busca maneiras de diminuir essa distância. A vida agora se torna uma jornada baseada na satisfação interna e não mais definida por conquistas externas. Os 40 anos devem ser vistos não apenas como uma crise da meia-idade, mas como um período de oportunidades, quando uma pessoa pode revelar seu potencial máximo. É por isso que, como disse Jung, a vida real começa aos 40 anos, porque é nessa idade que uma pessoa ousa, pela primeira vez, ser ela mesma. Segundo, a reavaliação, 45 a 50 anos. Por volta dos 45 a 50 anos, a pessoa começa a tomar consciência da segunda metade de sua vida. O processo de despertar, vivido no início dos 40, revelou alguns conflitos no mundo interior, forçando-a a questionar sua vida e a desenvolver uma perspectiva diferente. No entanto, essa conscientização por si só não é suficiente. Para que a mudança ocorra, é necessário um processo consciente de reavaliação. Este período é um limiar crítico. Quando o passado é levado em conta, a pessoa corajosamente coloca um espelho diante de si e define uma nova direção para o futuro. Estes são os anos em que a pessoa se pergunta profundamente quem ela é e que tipo de vida ela quer viver. Seus ideais, sonhos e objetivos passados são reexaminados. A pessoa se pergunta: quão significativas são para ela, de fato, as coisas com as quais se envolveu com tanto entusiasmo na juventude? Desenvolvem-se pensamentos mais profundos sobre carreira, família, relacionamentos e o ambiente social. Para algumas pessoas, este período é como uma verificação da validade de suas escolhas e decisões anteriores. Enquanto alguns sentem que estão no caminho certo, outros percebem que estão no caminho errado e sentem a necessidade de mudar. Talvez a pessoa tenha trabalhado no mesmo emprego por muitos anos, mas agora entende que esse trabalho não lhe traz mais felicidade. Talvez ela tenha percebido que falta algo em sua vida conjugal, ou que emoções, há muito reprimidas, vieram à tona. Agora, a pessoa tende a fazer escolhas mais conscientes, em vez de simplesmente aceitar as coisas
como são. Este processo permite que a pessoa se pergunte: o que eu realmente quero? É o período em que ela se pergunta por quê e começa a dar respostas honestas a essa pergunta. A pessoa que antes tentava se adaptar às expectativas do mundo exterior, agora começa a ouvir sua voz interior. Na psicologia de Jung, esta é uma das etapas mais importantes do processo de individuação. A pessoa começa a buscar sua integridade interior, indo além de seus papéis sociais e da identidade que apresenta ao mundo exterior. O confronto com as sombras dentro de si, o encontro com desejos, medos e aspectos esquecidos que foram reprimidos ao longo da vida, é uma parte inevitável deste período. As pessoas não buscam mais apenas sucesso e status, mas querem dar mais sentido às suas vidas. Neste período, flutuações emocionais são frequentemente observadas. Enquanto a pessoa confronta seus erros passados, ela também tenta moldar seu futuro. Essas questões internas às vezes podem causar sentimentos de arrependimento, pensamentos como pena que não escolhi outra carreira, ou eu deveria ter viajado mais. Trabalhei a vida toda e nunca tirei tempo para mim. Podem ocupar a mente. Outro desafio que as pessoas frequentemente enfrentam no processo de reavaliação é a consciência da realidade do envelhecimento. Embora o corpo e a mente sejam mais resilientes nos anos mais jovens, as mudanças físicas e mentais tornam-se mais perceptíveis nesta idade. No entanto, isso não é uma regressão, mas um processo de alcançar um nível diferente de sabedoria. Agora, em vez da força física, a experiência de vida e a profundidade espiritual vêm à tona. A pessoa percebe que coisas que antes pareciam importantes não são, na verdade, tão valiosas, e começa a se livrar do peso desnecessário. Ela desenvolve menos relacionamentos, porém mais significativos, reduz sua dependência de bens materiais e encontra maneiras de aproveitar mais a vida. Neste período, algumas pessoas decidem mudar radicalmente sua carreira ou estilo de vida. A faixa etária de 45 a 50 anos é um ponto de virada importante para transformar a vida. Esses anos oferecem à pessoa a oportunidade de se redescobrir. Crenças e hábitos antigos são revistos, fardos desnecessários são descartados, e a vida começa a ser vivida de forma mais consciente. A pessoa começa a ouvir não apenas o que o mundo exterior lhe oferece, mas também as necessidades de seu mundo interior. É por isso que, como disse Jung, a vida começa aos 40 anos, porque a partir dessa idade, a pessoa não apenas existe, mas começa a viver de verdade. Terceiro, o estabelecimento do equilíbrio, 50 a 55 anos. Aos 50 anos, a pessoa atinge outro ponto de virada em sua vida. Após o despertar e o subsequente processo de reavaliação vivido no início dos 40, a pessoa alcança a fase de estabelecimento do equilíbrio. O que no passado foi questionado, mudado ou transformado, gradualmente começa a se encaixar. Estes são os anos em que os principais conflitos internos diminuem e a pessoa começa a ter uma consciência mais clara de quem é
e da vida que deseja viver. No entanto, esse equilíbrio não surge por si só. Ele deve ser construído conscientemente. Compreender os elementos fundamentais do equilíbrio é o passo mais importante para alcançá-lo. Neste período, as prioridades na vida de uma pessoa mudam. Enquanto na juventude, e até mesmo no início dos 40, o sucesso, o status, as expectativas sociais e os bens materiais estavam em primeiro plano. Ao atingir os 50 anos, o mundo interior, o sentido e a simplicidade tornam-se mais importantes. Agora, a pessoa se concentra no que sente e não no que tem. Se, em uma idade mais jovem, as conquistas eram vistas como metas, agora surge a questão: essas conquistas trazem satisfação espiritual? Se antes a pessoa seguia apenas as expectativas da sociedade, agora é o momento de criar um equilíbrio de acordo com seus próprios valores, porque esta idade é uma transição para uma fase em que a pessoa não apenas existe na vida, mas realmente vive. Neste período, a pessoa tenta estabelecer um equilíbrio entre a satisfação material e a espiritual. Ela passou a maior parte de sua vida trabalhando, talvez criando filhos e cumprindo muitas obrigações. Mas agora, tendo conquistado tanto, ela se depara com a pergunta: ela é realmente feliz? Se na juventude ela estava focada apenas em bens materiais, agora ela entende o valor de mais tranquilidade, paz e oportunidades de autorrealização. Para a maioria das pessoas, estes são os anos de se livrar do excesso. Surge um desejo de simplificação, tanto física quanto mental. As pessoas querem se afastar de coisas que as cansam e causam estresse, e fazer escolhas mais conscientes. Despesas desnecessárias, relacionamentos superficiais e preocupações sem sentido dão lugar a uma vida mais simples e significativa. O processo de estabelecer o equilíbrio também inclui a harmonia entre alma e corpo. Em uma idade jovem, as questões de saúde muitas vezes não recebem a devida atenção. No entanto, quando você completa 50 anos, os sinais que seu corpo envia se tornam mais óbvios. Se, em uma idade jovem, as pessoas se preocupavam mais com a amplitude de seu círculo social, agora a qualidade dos relacionamentos vem à tona. As pessoas sabem melhor quem é verdadeiramente valioso, quais relacionamentos as nutrem e com quem querem passar o tempo. O desejo de formar relacionamentos profundos e significativos, em vez de conexões superficiais, aumenta. Se você está em um casamento ou relacionamento de longo prazo, estes anos podem ser um tempo para repensar o relacionamento, porque os casais agora criaram seus filhos e têm a oportunidade de se concentrar mais em sua individualidade. Embora essa situação proporcione renovação e aprofundamento para alguns relacionamentos, em outros pode levar a desenvolvimentos em direções diferentes. Embora em uma idade jovem fosse importante ser aceito e valorizado pela sociedade, agora a pessoa se importa menos com o que os outros pensam. Ela está mais livre, mais independente, faz suas escolhas de forma mais consciente
e age de acordo com seus valores, e não com as expectativas dos outros. Em resumo, o processo de estabelecimento do equilíbrio entre 50 e 55 anos é um período durante o qual a pessoa avalia de forma abrangente sua experiência passada e cria uma vida mais estável nos planos espiritual, físico e emocional. O sucesso e a riqueza material por si só já não significam nada. Paz, satisfação interior, relacionamentos saudáveis e uma vida simples, mas com propósito, tornam-se cada vez mais importantes. A pessoa resolveu em grande parte seus conflitos internos, passou a entender melhor quem é e o que quer, e começou a administrar sua vida de forma mais consciente. É por isso que, como disse Jung, a vida realmente começa aos 40 anos, porque a partir dessa idade, a pessoa não apenas vive, mas começa a viver verdadeiramente sua própria vida. Quarto, o aprofundamento da sabedoria, 55 a 60 anos. Aos 55 anos, a pessoa entra em uma das fases mais profundas e significativas de sua jornada de vida, o despertar, a reavaliação subsequente e, finalmente, os processos de estabelecimento do equilíbrio transformaram a pessoa e permitiram que ela olhasse a vida com outros olhos. Neste período, o que vem à tona não é apenas viver a vida, mas extrair sentido do que foi vivido, transformando o conhecimento do passado em sabedoria. Agora, a pessoa aprendeu a extrair lições de sua experiência, a discernir o que é realmente importante na vida e a explorar as dimensões mais profundas de sua existência. Estes anos são um período em que a pessoa, como nunca antes, se conscientiza da transitoriedade da vida. Se na juventude o tempo parecia infinito, agora os valores e as limitações do tempo são percebidos de forma mais clara. No entanto, essa consciência não é motivo de preocupação, mas sim um convite para viver de forma mais consciente. As pessoas conhecem melhor o valor de cada momento e querem limpar suas vidas de preocupações desnecessárias e experiências sem sentido. Percebe-se que muitas coisas com as quais se ocuparam no passado não são, na verdade, tão importantes, e essa percepção dá à pessoa uma grande liberdade. O aprofundamento da sabedoria também permite que a pessoa transforme radicalmente seus relacionamentos consigo mesma e com a vida. Enquanto em uma idade jovem as pessoas tentam constantemente alcançar algo e chegar a algum lugar, nesta idade descobre-se o poder de simplesmente ser e sentir. Em vez de fatores externos como sucesso, riqueza material ou status social, a busca pela paz e tranquilidade interior agora assume o centro do palco. A pessoa começa a se perceber como parte da vida, a entender mais profundamente as conexões entre a natureza, o universo e a existência. Na psicologia de Jung, esta é uma das últimas etapas do processo de autorrealização da personalidade. Agora, a pessoa deixa seu ego de lado e começa a reconhecer que faz parte de um todo maior. Nestes anos,
a experiência de vida da pessoa começa a iluminar os outros. Agora, não é apenas o seu próprio desenvolvimento que se torna importante, mas também a contribuição que ela pode dar ao seu redor. A pessoa quer transmitir aos outros o que aprendeu, sua experiência e sua filosofia de vida. É por isso que muitas pessoas assumem o papel de professor, mentor ou guia entre os 55 e 60 anos. Enquanto alguns criam seus netos, outros orientam colegas mais jovens e outros ainda compartilham seus conhecimentos através da escrita, da arte ou de projetos sociais. Porque a sabedoria não consiste apenas em aprender, mas em compartilhar o conhecimento e contribuir para o desenvolvimento da humanidade. Ela aprende a se alegrar com as pequenas coisas, a notar a beleza da vida e a aproveitar o momento. O riso de uma criança, uma conversa com um amigo, um dia tranquilo passado na natureza, tudo agora se torna mais significativo e valioso. Do ponto de vista físico, este é um período em que o envelhecimento se torna mais visível, mas a pessoa sábia vê o envelhecimento não como uma perda, mas como parte do processo natural. A mudança do corpo é uma oportunidade para a alma mudar e se transformar. O dinamismo da juventude dá lugar à calma e a uma compreensão profunda. A pessoa se aceita como é. Aceita suas falhas, as mudanças que vêm com o envelhecimento e tudo mais que a vida pode oferecer. Porque a verdadeira sabedoria não é apenas conhecimento, mas também aceitação e vivência da vida como ela é. Talvez o resultado mais importante deste período seja a completa obtenção da paz interior. A pessoa se liberta completamente do fardo do passado, não tem mais grandes preocupações com o futuro e aprende a viver o momento presente. Embora antes houvesse grandes conflitos e dúvidas, agora esse processo se concluiu e deu lugar a uma profunda consciência. As pessoas não veem mais a vida como um campo de batalha, mas como uma jornada cheia de descobertas e experiências. O processo de aprofundamento da sabedoria entre os 55 e 60 anos é um período em que a pessoa começa a olhar a vida de uma perspectiva mais ampla, avalia com maturidade a experiência passada e começa a alcançar a verdadeira paz. Agora, o importante não é adquirir coisas, mas sentir a própria existência. A pessoa entende que envelhecer não é algo a ser temido, mas sim uma oportunidade para alcançar a maturidade espiritual. Como disse Jung, a vida realmente começa aos 40 anos, porque a partir dessa idade, a pessoa não apenas vive, mas começa a compreender verdadeiramente a essência da vida. Quinto, a liberdade e a aceitação, 60 a 65 anos. Aos 60 anos, a pessoa já testemunhou todas as reviravoltas da vida, passou por muitas mudanças e compreende muito mais profundamente quem é e o que deseja. Após as ambições da juventude, as questões de identidade que surgem na meia-idade, a busca pelo equilíbrio nos 50 anos e a sabedoria,
Este período é agora uma fase de verdadeira liberdade e aceitação. Agora, a pessoa começa a sentir a paz de se aceitar como é e de se adaptar ao fluxo da vida, em vez de resistir a ele. A liberdade não é mais apenas um conceito externo, torna-se uma liberdade espiritual e mental. A característica mais distintiva deste período é a consciência de que a vida não é algo a ser controlado, mas sim um fluxo ao qual se deve render. Se em uma idade jovem a pessoa se esforça para moldar, dirigir e projetar a vida de acordo com seus desejos, agora ela entende que isso nem sempre é possível e, na verdade, não é necessário. A vida deve ser vivida como ela é, fluindo em seu ritmo natural, sem a necessidade de forçar. A percepção disso traz à pessoa grande paz e serenidade. Agora, as preocupações com o que os outros pensam, as expectativas sociais ou as ambições de carreira ficaram completamente para trás. As pessoas agem de acordo com seus próprios valores e sentimentos e não sentem a necessidade de provar nada a ninguém. Liberdade não significa apenas independência do mundo exterior. O que é realmente importante é a descoberta da liberdade dentro de si mesmo. A mente, que antes lutava com o fardo do passado, com erros e arrependimentos, agora aprende a aceitá-los como são. Percebe-se que tudo o que acontece tem um sentido e que cada experiência torna a pessoa quem ela é hoje. Em vez de tentar consertar o passado ou moldar o futuro, a pessoa aprende a encontrar a verdadeira satisfação e paz no momento presente. A mente experimenta a verdadeira liberdade ao se livrar dos arrependimentos do passado e das ansiedades sobre o futuro. Nesta idade, o conceito de aceitação se torna muito importante. Aceitação não é rendição ou passividade. Pelo contrário, significa encarar as mudanças que a vida traz com maturidade, compreendê-las e aceitá-las, em vez de lutar contra elas. Mudanças como o envelhecimento do corpo, a perda de força física e a incapacidade de realizar certas atividades tão rapidamente quanto antes não são mais vistas como uma desvantagem. A pressa constante para alcançar algo ou chegar a algum lugar, como na juventude, dá lugar à leveza que vem quando você é simplesmente quem você é. As pessoas começam a perceber as mudanças em seu corpo não como uma perda, mas como um processo natural da vida. O importante é preservar a energia interior, não a exterior. Conceitos como sucesso e fracasso, vitória e derrota, juventude e velhice, não têm mais distinções nítidas como preto e branco. Todos são partes de um todo e estão intimamente entrelaçados. Neste período, a pessoa se torna uma fonte de sabedoria. Ela passou por muitas coisas, viu as dificuldades da vida, cometeu muitos erros, caiu muitas vezes e se levantou novamente. No entanto, tudo isso levou à personalidade, à sua maturidade atual. Agora é hora de transmitir o que aprendeu aos outros, de guiar e indicar o caminho para aqueles ao seu redor. Mas essa orientação implica viver a vida
pelo próprio exemplo, em vez de dar conselhos ou instruções. A verdadeira sabedoria se manifesta mais na postura, na perspectiva e na atitude perante a vida do que nas palavras. O período de liberdade e aceitação entre os 60 e 65 anos é um período no qual a pessoa começa a encarar todos os aspectos da vida com maturidade. Aceita a si mesma e ao mundo como são, e, como resultado, alcança a verdadeira liberdade espiritual. O indivíduo não vive mais apenas por viver. Ele sente a vida mais profundamente, valoriza cada momento e existe com um sentimento de completude, sem sentir falta de nada. É por isso que, como disse Jung, a vida realmente começa aos 40 anos, porque somente a partir dessa idade a pessoa aprende verdadeiramente a viver de forma livre e consciente. Sexto, a riqueza espiritual e emocional. 65 a 70 anos. Aos 65 anos, uma pessoa deixa para trás a maior parte de sua vida. Mas deixar para trás não é o fim, mas uma porta para um novo começo. Após as ambições da juventude, a crise da meia-idade, a busca pelo equilíbrio nos 50 e a liberdade e aceitação que vem nos 60, a vida agora atinge um estágio de riqueza espiritual e emocional. Este é um processo de maior preenchimento e satisfação interior do que a riqueza material ou externa. A pessoa começa a se perceber não mais como um passageiro da vida, mas como um ser inseparável da própria vida. Neste período, a pessoa desenvolve uma profunda compaixão pela vida e por si mesma. Ela não se culpa mais pelos erros do passado, não se irrita com as dificuldades que enfrenta e aceita o que a vida lhe apresenta, em vez de resistir. A reflexão sobre o passado não é mais uma fonte de julgamento ou arrependimento, mas simplesmente um repositório de sabedoria. A pessoa reconhece o valor de cada momento e entende que cada experiência é uma pedra que a moldou para ser quem é hoje. Essa consciência cria uma riqueza espiritual, porque agora a pessoa está focada no sentimento de completude e paz, e não em falhas e arrependimentos. Emocionalmente, este período é de profunda maturidade e tolerância. Em uma idade mais jovem, as pessoas experimentam mágoas, decepções, raiva e tristeza com mais intensidade, mas após os 65 anos, as emoções são sentidas de forma mais equilibrada e consciente. As pessoas não dão mais grande importância a problemas insignificantes. Elas entendem a futilidade das discussões e se tornam mais conciliadoras e compreensivas nos relacionamentos. Ela sabe como é valioso passar tempo com entes queridos, conversar com amigos e compartilhar memórias. Observando o ciclo da natureza, ela entende que também faz parte desse sistema maior. O nascer e o pôr do sol, a mudança das estações, o fluxo da água, o som do vento. Tudo isso nos lembra que a vida está em uma harmonia magnífica e perfeita. Essa consciência permite que a pessoa estabeleça uma conexão espiritual mais profunda. A vida não é mais vista como apenas
um período de vida, mas como um estado de existência em um fluxo único. Nesta idade, a pessoa mergulha cada vez mais na busca por sentido, mas essa busca não é mais gerada por inquietação ou necessidade. Se na juventude a busca por sentido é frequentemente alimentada pela insatisfação e pela sensação de que algo está faltando, agora essa busca se torna um processo de aprofundamento e enriquecimento, voltando-se para a arte, a literatura, a filosofia ou vários ensinamentos culturais. As pessoas começam a ver a vida de uma perspectiva mais ampla. Entre os 65 e 70 anos, as pessoas começam a encontrar grande significado nos pequenos detalhes da vida cotidiana. O calor que se sente ao tomar uma xícara de chá, o aroma de uma flor, a conversa com um amigo, o riso de um neto. Tudo isso não são mais experiências superficiais, mas parte da essência da vida. As pessoas entendem que esses detalhes, que não notavam ou não valorizavam no passado, são, na verdade, a verdadeira riqueza da vida. Espiritualmente, ela não sente mais falta de nada. Ela não precisa ir de um lugar para outro e não precisa provar nada. A vida é autossuficiente. Assim, neste período, a pessoa atinge um estado de sabedoria e aceitação que se estende ao infinito. Ela sabe que a vida é temporária, mas essa transitoriedade não lhe traz tristeza. Pelo contrário, aumenta o valor de cada momento. Agora, o importante não é que o tempo está passando, mas a sensação de plenitude em cada instante. A pessoa se concentra não no que deixa para trás, mas em como se sente no momento presente e na beleza de cada momento que vive. O período de riqueza espiritual e emocional, entre os 65 e 70 anos, é um período em que a pessoa desenvolve um profundo amor, compaixão e compreensão pela vida e por si mesma, alcançando a perfeição espiritual e a paz interior. A pessoa vive não mais para mudar a si mesma e a vida, mas para aceitá-la e amá-la como ela é. E é por isso que, como disse Jung, a vida realmente começa aos 40 anos, porque somente a partir dessa idade a pessoa começa a sentir verdadeiramente a própria vida. Sétimo, o legado e a integração, 70 anos em diante. Aos 70 anos e mais, uma pessoa atinge a compreensão mais profunda da vida e se integra com seu passado e sua existência. Nesta idade, não há mais necessidade de conquistar vitórias, alcançar feitos ou provar sua identidade. Os aspectos materiais da vida e as ambições mundanas foram completamente deixados para trás, dando lugar a uma jornada interior mais significativa e profunda. Este período é uma etapa em que a pessoa forma o legado de sua vida e se aceita como parte de um todo maior. A análise do passado não é mais uma ferramenta de julgamento. A pessoa deixou de ver seus erros e decisões como falhas e entendeu que foram os obstáculos que a tornaram quem ela é hoje. Todas as experiências, arrependimentos, felicidades e dores se tornaram professores. A pessoa compreende mais profundamente
o sentido que cada etapa, cada luta e cada experiência lhe deram desde o início de sua vida. A consciência disso cria um enorme sentimento de completude e paz. Nada mais está faltando. Tudo aconteceu exatamente como deveria ter sido. Neste período, a pessoa percebe com mais clareza a transitoriedade da vida, mas essa consciência não lhe traz medo ou tristeza. Pelo contrário, a percepção de que tudo é temporário torna cada momento ainda mais precioso. A pessoa não resiste mais ao fluxo do tempo, nem tenta controlá-lo, porque o tempo não é apenas uma unidade de medida, é um processo que permite aprofundar a sabedoria. O desejo de mudar o passado e a preocupação com o futuro desaparecem completamente. Resta apenas a verdade pura e clara do momento presente. Nesta idade, o conceito de legado adquire grande importância. Um sorriso silencioso, uma compreensão no olhar, indicar o caminho aos outros através da atitude que você desenvolveu perante a vida. Esta é a verdadeira orientação. Emocionalmente, a pessoa está agora em completa paz e tranquilidade. Mágoas, fardos do passado e conflitos internos ficaram para trás. A pessoa não apenas perdoa, mas não quer mais mudar nada do que aconteceu no passado, porque agora entende que tudo tem um sentido e uma razão. Essa compreensão lhe traz um enorme alívio e liberdade. Não há necessidade de se apegar a nada. O passado é apenas uma história. O futuro não é mais uma expectativa, mas um fluxo. Neste período, as pessoas se reconciliaram com a solidão. A solidão não é mais uma deficiência, mas uma riqueza interior. Se na maior parte da vida as pessoas sentiam a necessidade de estar constantemente perto dos outros, agora a pessoa aprendeu a estar contente com sua própria existência e a encontrar paz em seu mundo interior. O silêncio não é mais assustador. Pelo contrário, tornou-se o lugar onde as viagens interiores mais profundas acontecem. À medida que nos aproximamos das fases finais da vida, começamos a pensar mais na ideia da morte. No entanto, esse pensamento não é mais algo assustador ou perturbador, mas passou a ser percebido como uma parte natural da vida. A pessoa percebe que a morte não é o fim, mas uma transformação. Assim como tudo na natureza existe em um ciclo, a vida não é um começo e um fim, mas um processo de mudança em um fluxo infinito. Essa compreensão liberta a pessoa do medo da morte e lhe concede uma grande paz interior. A idade de 70 anos e mais é um período de legado e integração. Agora, a pessoa aceitou sua vida como ela é e se reconciliou com seu passado, seus entes queridos e consigo mesma. Ela não quer mais mudar ou controlar nada, focando-se exclusivamente em perceber a vida como um todo. A verdadeira liberdade e a verdadeira felicidade consistem em não sentir falta de nada, mas em perceber que tudo já está exatamente como deveria ser. É por isso que, como disse Carl Jung, a vida realmente começa aos 40 anos,
porque somente a partir dessa idade a pessoa começa a se integrar à própria vida e a compreender o verdadeiro sentido de sua existência. Neste vídeo, exploramos as palavras de Carl Jung. A vida realmente começa aos 40 anos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdos como este. Obrigado por assistir!